Paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal Academia de Honra. Aqui quem vos fala é o pastor Jackson Bezerra, pastor e teólogo. Depois de uma semana de reflexão, o Senhor nos deu essa direção de estarmos falando nesses 12 vídeos proféticos sobre Lucas, o Evangelho de Jesus, o homem perfeito. Vamos falar sobre a ação de Deus através do teu Filho Jesus e a universalidade da salvação a todos os homens, sejam eles romanos, judeus, gregos. Jesus, ele veio para todos. E é isso que o médico amado, o grego, ele quis trazer para a humanidade. A universalidade da salvação de Jesus. Vamos à introdução depois da vinheta. Começamos agora o nosso vídeo, Lucas, o Evangelho de Jesus, o homem perfeito. Começamos a nossa introdução. Queremos agradecer você que ficou até depois da vinheta. Seja bem-vindo ao nosso canal Academia de Honra. Vamos aprender sobre este maravilhoso evangélico nesses 12 vídeos, meus queridos. Serão 12 vídeos proféticos sobre a história de Jesus, um homem perfeito, escrito pelo evangelista Lucas. Quem foi Lucas? Lucas, o médico amado. Primeiramente, meus irmãos, ele não foi um apóstolo e também não foi uma testemunha ocular da vida de Jesus, mas ele foi um médico grego e deixou escrito para nós uma das mais belas obras literárias sobre a vida de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos seus primeiros anos da comunidade cristã. É muito importante nós entendermos que a comunidade em que Lucas estava envolvido era de gregos, romanos, judeus, e a narrativa de Jesus, ela foi muito detalhista. E o que me chamou a atenção durante essa semana, para estarmos falando sobre o ministério terreno de Jesus, como ele nasceu, como ele cresceu, como ele libertou os oprimidos, como ele formou os seus discípulos, morreu e por último pendurado numa cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos. Qual foi o propósito do Evangelho de Lucas? Começamos nesses 12 vídeos entendendo qual é o propósito. Primeiro, conhecer o contexto histórico da nossa fé cristã, conhecer os fundamentos da historicidade da fé e também universalizar a fé através da história da salvação. Ele queria expor a identidade de Jesus. Quem era Jesus aos gregos? Ele queria mostrar quem era Jesus. Jesus, ele foi o Messias esperado. E após este vídeo, o que nós estaremos aptos a entender? Teremos que entender que Lucas, ele foi um teólogo que escreveu a história. Ele se modificou, ele foi diferente em relação aos outros evangelistas. Por quê? Porque ele mostra ao mesmo tempo a história da salvação e também ao mesmo tempo ele traz a presença do Espírito Santo. Ele vai se revelando de uma forma especial até chegar ao clímax com Jesus, o Messias prometido. Ele quer trazer a história de Jesus aos gregos. E qual é o versículo principal do Evangelho de Lucas? O início, quando Jesus ele chega na sinagoga e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu
para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele abre dentro, ele entra na sinagoga e ele abre dentro da sinagoga o rolo do profeta Isaías. Ele lê no capítulo 61 e versículo 1: o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito que agiu sobre os profetas e que seria um sinal distintivo do Messias. Ele começa falando que Jesus, ele viria, com o Espírito do Senhor, está dando uma autoridade, está trazendo nos seus escritos a autoridade do Espírito de Deus. Quando ele fala assim: o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração aquebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros e proclamar o ano da bondade do Senhor. Olha, aqui você está vendo que o profeta Isaías, ele vem falando sobre o Messias e Lucas, ele quer trazer esta visão. Então, qual é a história da salvação? Então, a história da salvação começa no Evangelho de Lucas. Ele traz nesse terceiro evangelho o aspecto da salvação universal, ou seja, a salvação aberta, a salvação direcionada a todos os povos. O Evangelho de Lucas é diferente do Evangelho de Mateus, é diferente do Evangelho de Marcos e é diferente do Evangelho de João. Por quê? Porque está direcionando a todos. Então a salvação veio sim para os judeus, mas não somente para eles, ele veio para os gentios, a salvação é para todos. E este princípio teológico de Lucas fica muito em evidência quando você percebe que ele se direciona aos excluídos, né? Tanto é que o evangelho, o anúncio do nascimento de Jesus foi feito pelos anjos aos camponeses. E os camponeses que estavam ali cuidando das ovelhas, apareceu o anjo e disse: vos trago a boa nova, grande e alegria, e que será para todo o povo. Lucas capítulo 2 e versículo 10. O Evangelho de Lucas, ele é um dos livros mais belos e fascinantes do mundo e da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele se distingue pelo seu estilo literário, pela sua maneira, pelo seu vocabulário do grego, né? Então ele é considerado pelos eruditos os mais refinados do Novo Testamento. E a sua maior beleza está na história da salvação. Lucas 19, capítulo 10. Capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Este é o versículo-chave do Evangelho de Lucas. Você começa a perceber que o autor, ele procura mostrar de forma bem documentada o plano de Deus em salvar a humanidade. Através da história, ele vem cumprindo, Jesus ele vem cumprindo certinho a história, revelado através da história, e ele apresenta, ele vem trazendo a história do advento do Messias, do ungido, para estabelecer o reino de Deus. E Lucas mostra que é através do Espírito Santo, primeiramente, operando no ministério de Jesus, e posteriormente na igreja, que é o propósito que se efetiva. Ou seja, você vê a escala, Deus ele vai mostrando na história através dos profetas, aí ele vem mostrando, anunciando
que o evangelho é direcionado a todos. E por último, quando você vê o evangelho de Lucas sendo escrito através do Espírito Santo, ele vem trazer. Por quê? Porque ele vai escrever 2 livros, né? O Evangelho e também Atos dos Apóstolos. Vamos começar falando sobre 3 aspectos nessa introdução dos 12 vídeos sobre o Evangelho de Lucas. Então, primeiro nós vamos abordar, temos aqui 3 aspectos, vamos abordar a autoria, vamos abordar a obra e vamos abordar os destinatários. Quem foi que escreveu o Evangelho? Evidentemente que você fala que foi Lucas, né? E também vamos retratar sobre a obra. Então, a autoria, o médico amado, Colossenses capítulo 4 e versículo 14. A quem é atribuída a autoria do terceiro Evangelho é citado no Novo Testamento 3 vezes. Todas as citações estão nas epístolas paulinas e são usadas no contexto do aprisionamento do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo ele esteve preso, ali ele se direcionou ao médico amado. Queridos, também vamos falar sobre também que desde os primórdios a igreja cristã ela atribui a Lucas a autoria do terceiro evangelho. A nossa fé, a fé cristã, ela não se trata de uma lenda ou fábula engenhosamente inventada, são fatos históricos. Por isso que Lucas ele escreve, por quê? Porque ele quer direcionar a Teófilo o testemunho do evangelho, o que Jesus ele fez, ele trabalhou, ele andou, ele teve as suas aflições, o seu relacionamento e como ele viveu como um homem perfeito. Como o Evangelho de Lucas ele retrata Cristo, é muito bom. No Evangelho de Lucas, Cristo é retratado como um homem perfeito e de grande empatia. E a genealogia é rastreada desde Davi a Abraão até Adão. O antepassado, nosso antepassado comum, apresentado deste modo como alguém da nossa raça, um ser humano. Então ele não é só descendente de Abraão, ele não é só descendente de Davi, o rei dos reis, né? Ele é descendente de Adão. Então ele representa a raça humana, o homem perfeito. Ele veio como homem, morreu como homem e ressuscitou para trazer a salvação a todos nós. Os fundamentos e a historicidade da fé cristã, você começa a perceber que o cristianismo ele tem um contexto histórico e ele está trazendo os dados com um propósito claro. Qual é o propósito? Ele quer mostrar que o plano de salvação no cristianismo pode ser localizado com precisão dentro da história. Como é que pode ser isso? Ah, não entendi. Então ele vem trazendo aqui, ó, ele traz no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas capítulo 3 e versículo 1 e versículo 2. Ele está trazendo o cristianismo no seu contexto histórico. Olha aqui, você vê a seta aqui, ó. Júlio César, no império do Tibério César, ele vê Pôncio Pilatos como governador. Aí você vê aqui, ó, uma tábua de inscrição. A gente vê que ali os arqueólogos já descobriram. E ele vai dando o direcionamento histórico para ele localizar o seu leitor. No capítulo de número 3 e versículo 1 e versículo 2. Então, ele quer também trazer os fundamentos e historicidade da fé cristã.
Por isso que a palavra grega katekio, traduzida, é uma palavra grega traduzida que significa informado, que significa instruído, né? Então deu origem à palavra catequese, que significa doutrinar, ensinar, convencer. Aí você vê que ele tinha o propósito de trazer os fatos da história. Qual o objetivo de Lucas? Também trazer os fundamentos e historicidade da fé cristã. Através do que? O discipulado através dos fatos. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Nos primeiros versículos do seu evangelho, Lucas revela, portanto, quais seriam as razões da sua obra. Tá? Então o terceiro evangelho foi escrito para mostrar os fundamentos das verdades nos quais os cristãos são instruídos. Então, a veracidade dos fatos narrados por Lucas pode ser comprovado pela história. Outro aspecto do Evangelho de Lucas é a universalidade da salvação. Palavra um pouco complicada, universalidade. Quer dizer que a teologia cristã, ela destaca, né, que Lucas ele divide a história da salvação em 3 estágios. Primeiro estágio, o tempo do Antigo Testamento, tá? Segundo estágio, o tempo de Jesus. E o terceiro estágio, o tempo da igreja. Tanto é que o Evangelho de Lucas, ele traz as revelações proféticas dos profetas em relação ao Antigo Testamento, direcionando, apontando para o tempo de Jesus, e após isso ele vem trazendo a história da igreja em Atos dos Apóstolos para Teófilo. O tempo do Antigo Testamento, Lucas capítulo 16, versículo 16. No contexto de Lucas, a expressão a lei e os profetas é uma referência ao Antigo Testamento, onde é narrado o plano de Deus para o povo de Israel. O tempo de Jesus, a frase, toda vez que você via a frase, é anunciado o reino de Deus, eis que é chegado o reino de Deus, eis que é proclamado o reino de Deus. Você vê que estava mostrando que o tempo de Jesus estava chegando. E o tempo da igreja ocorre quando o Espírito que estava sobre Jesus é derramado para todos os crentes. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, falando sobre o Espírito de Deus direcionado a todos os crentes. Observamos que a salvação ela é um aspecto universal. Por quê? Porque através do Evangelho de Lucas a gente começa a perceber que Jesus ele direcionava muito aos samaritanos, né? Lucas capítulo 9, versículo 51 ao versículo 56. E ainda outras particularidades do Evangelho de Lucas que mostram o interesse de Deus por toda a humanidade, especialmente os pobres e excluídos. Então, os judeus que foram formando a igreja, né, foi percebendo que depois eles abandonaram, muitos deles não quiseram aceitar. Então, Deus ele foi se direcionando aos gentios, a outros povos, através da vida de Jesus. Você percebe que Jesus ele vem trazendo, né, para todos os povos. Então, o aspecto universal da salvação revelado no terceiro evangelho pode ser facilmente observado pelo seu amplo destaque dado aos gentios, né? Por isso que essa obra ela é direcionada a Teófilo. Ele vem direcionando aos gentios e a todos os homens. Queridos, acabamos de terminar com muita alegria o nosso primeiro vídeo sobre Lucas, o Evangelho de Jesus, o homem perfeito. Quero pedir para você que acompanhe o nosso canal no YouTube, Academia de Honra. Será uma grande bênção nós fazermos aí esse estudo bíblico sobre este Evangelho magnífico que o Senhor nos deixou, sobre a história de Jesus, a revelação perfeita de Deus e a salvação que o Senhor
nos trouxe. Falaremos nesse primeiro vídeo, sobre a introdução ao Evangelho. Falamos algumas características do Evangelho de Jesus e depois falamos um pouco sobre o que o escritor Lucas, o evangelista, ele retrata no seu capítulo 4, a divindade de Jesus e como ele se apresenta ali na sinagoga. Eu peço que você que está me seguindo aí nas nossas redes sociais, que você curta e compartilha e comenta o nosso vídeo no YouTube, Academia de Honra. Está o link aqui embaixo. Você que é meu seguidor do Facebook, do Instagram e admira o nosso ministério, é nosso amigo, eu não sei aonde você está. Eu peço a sua ajuda para alavancar aí o nosso ministério em Cristo Jesus, para que o YouTube possa levar esta mensagem maravilhosa a outros irmãos em Cristo Jesus e quem sabe também a alguma pessoa que não conhece o Evangelho. Que Deus abençoe, é uma alegria, uma satisfação ter você aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.